bem-vindos ao debate. Hoje, o nosso diálogo vai mergulhar na figura de São José, um personagem fundamental, embora muitas vezes silencioso, né, na narrativa cristã. O material de reflexão que a gente analisou descreve como homem justo, esposo de Maria, pai terreno de Jesus, e nos convida a explorar as diversas camadas da sua grandeza. De fato. E o texto o apresenta de uma forma que suscita uma tensão interpretativa bastante rica, eu diria. Por um lado, a gente tem essa imagem da fé serena, da aceitação humilde e quase tácita do plano divino. Mas, por outro lado, a reflexão também sublinha, e muito, a sua coragem humana, mencionando explicitamente dúvidas, medos que foram superados. É bem nesse contraste que reside o cerne da nossa conversa de hoje, né? Precisamente, e a questão central que vai nos guiar é esta. O material que a gente tem em mãos, ele enfatiza a grandeza de José primordialmente na sua obediência silenciosa, naquela fé que parece inabalável e na sua humildade, assim, exemplar, apresentando ele como um modelo de santidade discreta, que opera mais nos bastidores, digamos, do grande plano da salvação. Ou será que, por outro lado, o destaque que é dado à sua humanidade, às suas lutas internas, aos medos e inquietações que o texto, veja bem, não esconde, e aquela coragem humana necessária para navegar essas águas, será que isso não sugere que a grandeza exemplar dele reside justamente na força que ele demonstrou ao confrontar e transcender essas fragilidades humanas em resposta ao chamado divino? É a força que vem da prova ou a força de uma aceitação mais passiva? Olha, a minha perspectiva, baseada na leitura do material, é que a essência da grandeza de José está muito ancorada na sua fidelidade silenciosa, sabe? Na sua humildade profunda e na capacidade que ele teve de aceitar o mistério de Deus sem exigir explicações completas. Ele personifica uma forma de santidade que não depende de reconhecimento público, mas que floresce no serviço discreto. E eu vou argumentar que, embora a fé seja, claro, inegavelmente um pilar central, o texto também nos convida a valorizar igualmente a força que José extrai da sua própria humanidade. A coragem que ele demonstra não é a ausência do medo, entende? Mas a capacidade de agir apesar do medo, de escolher a fé mesmo quando a dúvida está ali, presente. A grandeza dele, para mim, está nessa resiliência humana que é iluminada pela graça. Bom, então vamos iniciar com a exposição mais detalhada das nossas posições. O texto começa qualificando ele como homem justo, né? Indicando uma retidão intrínseca que o tornou apto para essa missão única que Deus lhe confiou. É significativo que a reflexão ressalte o que ele não fez em termos de reconhecimento público. Não pregou sermões, não realizou milagres, não escreveu livros. A marca dele não foram os atos espetaculares, mas sim uma homilia silenciosa de fidelidade, coragem e amor. Isso direciona a gente para uma compreensão da grandeza que valoriza a discrição do serviço fiel em detrimento da aclamação do mundo, né? O episódio crucial da gravidez de Maria é muito revelador. O texto afirma que depois de receber a mensagem divina em sonho, José não hesitou em confiar, escolhendo obedecer com o coração aberto. Essa prontidão, essa capacidade de colocar a palavra de Deus acima das próprias compreensões e talvez até da sua reputação, demonstra a primazia absoluta da fé dele. Ele atua como um instrumento fiel do plano divino, sem nenhum indício de buscar protagonismo. O legado mais potente dele, portanto, é a demonstração de que não precisamos ser grandes aos olhos do mundo para sermos grandes aos olhos de Deus. E essa grandeza se cultiva na humildade, no serviço constante, silencioso, na vida cotidiana vivida em sintonia com o divino. Certo. Eu ofereço na leitura que, veja bem, sem negar a fé, realça outros elementos que estão bem presentes no texto. Reconheço a descrição da obediência dele, claro, mas o que me parece igualmente central é como essa fé se manifesta, através da sua humanidade, e não apesar dela. A reflexão ela não foge de afirmar que José conheceu dúvidas, medos e inquietações.
Isso não é um detalhe menor, de forma alguma. O momento da descoberta da gravidez de Maria, ele é explicitamente descrito como uma angústia de não compreender plenamente o mistério. Isso sugere uma turbulência interior significativa, uma luta bem real antes da aceitação. A frase que eu considero chave para a gente entender a grandeza dele é a capacidade de acreditar contra toda a lógica humana, sustentado apenas pela fé. Isso não descreve uma submissão passiva ou uma compreensão imediata, entende? Descreve um ato de vontade, uma escolha ativa, corajosa, de confiar no divino quando a razão humana, encontra seus limites. Implica um esforço, uma tensão que foi superada. A fuga para o Egito, por exemplo, onde ele teve de enfrentar o exílio e a incerteza, é classificada como coragem silenciosa, mas é uma coragem que nasce de uma ameaça concreta, uma ação eminentemente humana, de proteção, de responsabilidade, de resiliência perante o perigo e o desconhecido. E é notável, a conclusão do texto apela para que José nos ajude a transformar nossas fragilidades em força, nossos medos em coragem e nossas dúvidas em fé viva. Isso coloca ênfase não na ausência da fragilidade, mas na sua transformação. A capacidade de José de, na sua humanidade, souber viver a plenitude do chamado de Deus é o que o torna um exemplo tão poderoso e, eu diria, acessível. A santidade dele não anula a humanidade, ela a redime e a eleva. Compreendo a ênfase na luta interna, mas vamos voltar um pouco à análise do silêncio e da humildade que eu considero centrais na caracterização de José pelo texto. Eu argumento que essas qualidades não são meros traços de personalidade, entende? Mas sim a expressão externa de uma confiança radical e de uma entrega profunda à soberania divina. A homilia silenciosa e a recusa do protagonismo. Isso não me parece acidental, são apresentadas como virtudes essenciais. O modelo de grandeza que emerge dessa leitura é um que não necessita de validação externa, nem mesmo da verbalização do conflito interno para ser autêntico. A força de José, nesta perspectiva, reside precisamente na sua capacidade de agir conforme a orientação divina, sem alarde, com uma discrição que denota uma profunda segurança interior, mesmo perante o insondável. O silêncio aqui pode ser interpretado não como repressão da dúvida, mas como a serenidade de quem confia plenamente, a ponto de não precisar articular cada passo da sua jornada interior. É a força tranquila da fé madura. Entendo o seu raciocínio, sim, mas me permita oferecer uma perspectiva um pouco diferente. O silêncio, ele não necessariamente exclui a luta. Pode, na verdade, ser o espaço onde a batalha mais intensa acontece. O texto é explícito ao mencionar dúvidas, medos, inquietações e angústia. Um exterior silencioso pode muito bem mascarar um diálogo interior profundo e, por vezes, até doloroso. Eu interpreto a coragem silenciosa mencionada não como a ausência da batalha, mas como resultado vitorioso de uma luta travada e vencida internamente, onde a escolha pela fé e pela ação responsável prevaleceu sobre o medo e a incerteza. Nesse contexto, a humildade de José se torna ainda mais notável, não acha? Não é a humildade de quem não sente o peso da responsabilidade ou a vertigem do mistério, mas a humildade de quem, sentindo tudo isso, ainda assim escolhe o caminho do serviço, da proteção e da confiança em Deus. O silêncio, então, pode ser visto como a marca da profundidade dessa luta e da força extraordinária necessária para perseverar sem alarde. É a força de quem carrega o fardo com dignidade, não a de quem não sente o peso, entende? Mas considere a dinâmica narrativa que o texto apresenta sobre a dúvida e o medo. Sim, a angústia é mencionada, concordo. Mas veja a sequência. Mas ao escutar a voz de Deus em sonho, não hesitou em confiar. A ênfase narrativa parece recair sobre a resolução, rápida e decidida pela fé, uma vez que a orientação divina é recebida. Isso não minimiza a angústia inicial, claro, mas sugere que a confiança em Deus tem uma primazia clara e operativa sobre a hesitação humana. A grandeza de José, nesta ótica, estaria justamente na sua capacidade de não se deixar paralisar pela dúvida ou pelo medo, em responder prontamente ao chamado divino, mesmo que esse chamado desafie toda a lógica humana.
O foco do exemplo parece ser a superação eficaz pela fé, a capacidade de transcender rapidamente o conflito interior através da obediência confiante. A lição seria sobre a força da fé para vencer a hesitação. É um ponto forte, sem dúvida. Mas será que a gente não pode ver também que a própria designação de José como ícone da coragem humana, que está implícita aqui na nossa discussão baseada no material, coloca a experiência humana dele no centro do palco? Se a ênfase fosse só na superação rápida e quase sem esforço, talvez, sei lá, ícone da fé perfeita fosse um título mais apropriado, né? Ao chamá-lo de ícone da coragem humana, o texto parece valorizar o próprio processo de enfrentar a dúvida e o medo. A capacidade de encarar o contra toda a lógica humana e ainda assim fazer a escolha pela fé representa um modelo de coragem que é profundamente humano e, por isso mesmo, profundamente inspirador para nós. É uma coragem que não nega a dificuldade, mas que atravessa. A grandeza nessa leitura reside não apenas no destino que é a obediência, mas na jornada, na luta interna que é vencida pela fé. E aquela exortação final para transformar fragilidades em força reforça essa ideia. A matéria-prima da força de José é paradoxalmente a sua própria vulnerabilidade humana, que é reconhecida e entregue a Deus. Não se trata de apagar a fragilidade, mas de encontrar força nela através da confiança. Essa dinâmica de transformação é o testemunho mais poderoso para a gente. Vamos abordar agora o trabalho e a paternidade dele, aspectos bem concretos da vida que são destacados no material. O texto os apresenta como extensões naturais da sua fidelidade ao plano divino. O trabalho na carpintaria é descrito como honesto, feito com dedicação e dignidade. A paternidade dele é caracterizada pelo cuidado, ternura e proteção dispensados a Jesus e Maria. Eu interpreto essas descrições como a manifestação da santidade na vida comum, sabe? Ele cumpre os deveres terrenos dele com diligência exemplar, com humildade, sem buscar feitos extraordinários, mas encontrando o extraordinário no ordinário. Isso demonstra que a santidade pode florescer nos gestos mais cotidianos. A grandeza de José se revela na constância, na qualidade, na intenção desse serviço diário que está perfeitamente alinhado com a missão maior dele. É a santidade da normalidade vivida em estado de graça e serviço. Uma lição poderosa sobre o valor do trabalho e da família como caminhos para Deus. Sim, sem discordar do valor dessas ações de forma alguma, eu proponho que a gente as interprete também, e talvez primariamente, como manifestações de coragem prática e responsabilidade profundamente humanas, catalisadas pela fé, claro. A fuga para o Egito, por exemplo, é mais do que simples obediência a um aviso divino. É uma ação decisiva, arriscada, de um pai e esposo protegendo sua família de uma ameaça mortal iminente. Isso exigiu não apenas fé, mas também coragem física, planejamento pragmático, uma resiliência extraordinária para enfrentar o exílio e a incerteza numa terra estrangeira. É a responsabilidade humana levada às últimas consequências, né? Da mesma forma, o ato de ensinar Jesus o valor do suor humano na carpintaria. Nossa, isso é profundamente significativo. Conecta o verbo encarnado à realidade concreta do esforço, da paciência, da habilidade manual, da transformação da matéria bruta. É uma lição de dignidade, de perseverança, de aterramento na condição humana que brota da experiência vivida. A força demonstrada nessas situações não parece derivar apenas de uma submissão passiva à vontade divina, mas também de uma resposta ativa, corajosa e responsável às circunstâncias desafiadoras da vida, assumindo plenamente o papel humano dele sob a inspiração e a proteção de Deus. É a humanidade agindo com bravura e diligência no palco da história da salvação. Chegando ao final desta análise aprofundada, eu reafirmo a minha interpretação de que o material de reflexão nos direciona a contemplar a grandeza singular de São José primariamente em sua fé silenciosa, sua obediência pronta, quase inquestionável, e sua humildade radical.
Ele emerge como um exemplo luminoso de confiança absoluta no plano divino, mesmo quando este se revela incompreensível à razão humana ou contrário às expectativas sociais. A força dele reside nessa cooperação discreta, constante e inteiramente fiel com a vontade de Deus, sem qualquer busca por reconhecimento ou aplauso. Ele nos ensina a grandeza do serviço oculto. Por minha vez, eu mantenho a perspectiva de que, embora a fé seja indiscutivelmente o alicerce, o texto confere um valor igualmente significativo à sua humanidade vibrante e por vezes sofrida. As lutas internas mencionadas, as dúvidas, os medos, a angústia e a coragem ativa necessária para confrontá-las e fazer a escolha pela fé são elementos essenciais para a gente aprender a totalidade do exemplo dele. Sua grandeza nesta visão é um testemunho inspirador não apenas da fé, mas também da resiliência humana e da força extraordinária que pode surgir da própria vulnerabilidade quando esta é enfrentada e transformada pela resposta a um chamado divino. Ele nos mostra a força que nasce da fragilidade assumida. Fica evidente, após este diálogo, que a reflexão sobre São José é multifacetada e permite leituras complementares. Ele nos é apresentado simultaneamente como o homem justo e servo fiel, cuja vida inteira é uma homilia silenciosa de dedicação a Deus, e também como um ícone da coragem humana, alguém que conheceu as inquietações e os desafios inerentes à nossa condição e os superou pela fé ativa. Exato. Essas diferentes ênfases à serenidade da obediência silenciosa e da fé inabalável, por um lado, e a coragem que emerge da luta humana e da escolha consciente, por outro, elas não são mutuamente exclusivas, de jeito nenhum, mas coexistem no retrato que o material nos oferece. Ambas as dimensões encontram ressonância no texto e contribuem para a riqueza da figura dele. E talvez seja precisamente nessa tensão fecunda, nessa coexistência do divino e do humano, da força silenciosa e da coragem manifesta, que reside a profundidade do exemplo de São José. A análise dessas diferentes perspectivas que a gente extraiu do material certamente aprofunda a nossa compreensão sobre temas universais como fé, serviço, a complexidade da resposta humana ao sagrado e as variadas formas que a coragem pode assumir na jornada da vida. Concordo plenamente. A figura de José, tal como delineada nesta reflexão, continua a ser um convite à meditação, né? Ele nos mostra que a entrega a Deus pode envolver tanto a quietude da confiança absoluta, quanto a força dinâmica encontrada na superação das adversidades e das fragilidades humanas. O legado dele, silencioso, mas profundamente humano, oferece inúmeras vias para exploração e inspiração contínuas.